E aí, gente, tudo bem? O propósito desse canal é nutrir, né, nas pessoas o desejo pela leitura individual das Escrituras. E o que nós chamamos de leitura individual é a leitura onde você se utiliza apenas do texto bíblico e dos recursos como concordância e referência, tá certo? Referências cruzadas. Por que que a gente quer dar essa ênfase nessa perspectiva de leitura individual nesse modelo? Para tentar recuperar aquilo que vamos dizer assim, os crentes, né, de antigamente tinham muito bem sedimentado neles, que é a questão de que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas, elas têm um poder sobrenatural, tá, no convencimento, através do Espírito Santo, na iluminação, através do Espírito Santo, né? Quem sabe das coisas do alto é aquele que vem do alto, o Espírito Santo é quem veio do alto para nos ensinar as coisas do alto, né? E, de certa forma, nos libertar para uma independência, tá? Uma independência nos assuntos bíblicos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre você vai estar munido da sua biblioteca para poder se utilizar do texto bíblico diante das pessoas, diante do nosso comissionamento de evangelizar, diante das pessoas que nós devemos sempre testemunhar a respeito da palavra de Deus, diante do bom conselho que alguém se achegar a você, e diante de muitas outras situações, tá, em que você, vamos dizer assim, está desprovido dos seus livros, da sua biblioteca, seja lá do que for que você usa como auxílios para os seus estudos, né? Então, eu já me vi várias vezes em lugares onde eu estou apenas com a Bíblia e preciso levar uma palavra, preciso responder uma pergunta, preciso dar um conselho, preciso fazer um estudo, tá? E nesse lugar eu tinha as Escrituras nas mãos, mas não tinha os meus livros, né, que eu me utilizo para fazer certas consultas. Então, o nosso intuito é justamente desenvolver essa capacidade de, com as Escrituras nas mãos, e dois auxílios que a gente sempre vem batendo nessa tecla, e dois auxílios que não podem faltar nela, que é um bom banco de referências cruzadas e uma boa concordância bíblica, né? Você consegue ter essa independência no sentido de que apenas com as Escrituras nas suas mãos você vai poder dar este bom conselho, você vai poder fazer esse estudo, você vai poder elaborar uma pregação, tá certo? De tal forma que o nosso desejo aqui, com algumas dicas, com esses vídeos que nós temos feito, tá? O nosso desejo é que você esteja completamente seguro apenas com a sua Bíblia na mão. Porque a comunhão entre as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo que habita em nós, ele é capaz de trazer à tona todas essas palavras que nós necessitamos ali sem ter outros recursos. Então, de forma alguma, esse canal está negando o valor dos livros e de todo e qualquer auxílio, tá, que nos ajuda a entender melhor as Escrituras. Nós já falamos isso em outros vídeos, né? Mas o que nós queremos é recuperar as Escrituras como estando em primeiro lugar, estando no topo da nossa consulta, porque, venhamos e convenhamos, nós sabemos que com
com o acesso à informação que nós temos, muitas vezes, quando nós precisamos dar uma palavra, quando nós precisamos fazer uma pregação ou um estudo, nós não abrimos nossas Bíblias. Nós abrimos um livro que nós temos que fala sobre esse assunto. E de tanto isso ocorrer, nós acabamos ficando dependente completamente dos livros. Nós ficamos completamente dependente de auxílios que nem sempre estarão nas nossas mãos. Então, o intuito aqui é recuperar essa nossa independência, tendo apenas as Escrituras nas nossas mãos. Por isso que já fiz um vídeo mostrando como é que você faz um estudo bíblico a partir utilizando somente a concordância bíblica e as referências cruzadas, como é que você faz um estudo temático de qualquer tema a partir da sua concordância bíblica e referências cruzadas, como é que a gente usa concordância bíblica e referências cruzadas. Todos esses vídeos já foram feitos aqui. Nós mostramos Bíblias que são excelentes, que têm excelentes bancos de referência cruzada e excelentes concordâncias. Nós mostramos Bíblias que não são tão boas em relação às referências cruzadas e concordância. Então, a nossa condução é para você ter uma Bíblia que ela em si mesma tenha essa potência de lhe dar auxílios para que você tenha essa independência na elaboração, né, de qualquer demanda que lhe chegue a respeito das Escrituras, tá certo? Então, nosso intuito não é outro, e todo e qualquer auxílio, todo e qualquer livro, todo e qualquer livro de consulta que nós estamos, ou colocaremos aqui, ou já colocamos aqui, ele tem o intuito de convergir para que essa independência com as Escrituras seja fortalecido. Então, eu mostrei livros sobre uma enciclopédia temática para você fazer o estudo temático da Bíblia. Mostrei um livro sobre doutrina para que você possa ter aí uma cerca de proteção para que você não venha a falar coisas erradas a respeito da doutrina, heresias, né? Mas tudo isso sempre com o intuito de que você possa se munir, né, de algumas coisas que lhe ajudem para que as Escrituras sejam aquele livro que está em primeiro lugar nas suas leituras, na sua meditação, no seu dia a dia. E que, para onde você for, você precisa levar apenas ela, tá certo? Então, se você vai para uma campanha de evangelização no interior, você está com a sua Bíblia, e se ela tiver esses auxílios, como nós temos falado aqui, você vai conseguir fazer estudos, vai conseguir fazer pesquisas, vai conseguir fazer todos esse tipo de coisa, tá certo? Você vai também ter uma completa independência, né, no manuseio das Escrituras, e isso vai sendo uma bola de neve, ela vai crescendo, 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 e você vai desenvolvendo essa capacidade de manuseio, de conhecimento, e essa coisa vai se transformando até que você, né, sem perceber, está cheio de versículos na sua mente. Quando tem um assunto, sua mente já aponta ali mais ou menos qual é o livro, mais ou menos o que o versículo diz. Então, todas essas coisas que acendem na sua mente, de acordo com o que é solicitado, a demanda que lhe vem, elas podem ser resolvidas se você estiver com uma boa Bíblia, com esses dois auxílios básicos. Então, tudo que nós fazemos aqui é, em resumo, tentar nutrir no coração das pessoas uma busca, tá? Uma busca deleitosa de estar ali com as Escrituras, lendo, meditando, desenvolvendo estudos, etc. Para que nós possamos voltar àquele amor pelas Escrituras que os antigos tinham, aquela independência que os antigos tinham de andar com esse livro sozinho na mão para lá e para cá, e terem a capacidade
de responder às demandas que lhes chegavam. Então esse é o intuito, tá certo? Sem negar o benefício, a graça e o valor que os livros têm, tá certo? Todo mundo sabe que eu amo livros, tenho uma biblioteca aí de mais ou menos 6.000 livros, então não estou negando isso. Eu estou apenas afirmando de forma enfática esse outro ponto, que nós precisamos de independência com as escrituras. Tá bom? Um abraço a todos.